Ora, turma! Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Acabou de acabar Corinthians 0, Fortaleza 0 na Neoquímica Arena, um show, né? Na abertura do jogo do Corinthians e Fortaleza, apresentação da camisa nova do Corinthians número 2, maravilhosa essa camiseta que acabou, né? Os seus estoques em apenas 40 minutos, tá? 40 minutos acabaram seu estoque da camisa, essa camisa número 2, que é aquela camisa toda negra, né? Toda preta, escura, os patrocínios todos pretos, maravilhosa. O Corinthians estreou ela nesse jogo, um jogo que o Corinthians jogou muito bem, tá? Muito bem o jogo que o Corinthians jogou, tá? O Corinthians jogou, foi pra cima, marcou, pressionou, deixou a desejar no segundo tempo, a gente vai falar sobre isso agora. Novamente, o nosso Antônio Oliveira, professor Pardal de novo, né? Mexeu errado no time. O Fagner, pomba da paz. Que isso, hein, mano? Os Gaviões eram o jeito no Fagner, mano. Carlos Miguel agarrando muito. Félix Torres jogou bem, o segundo tempo deu uma apagada. O time jogou bem, a gente vai falar sobre isso agora, tá? E eu vou pedir pra você que não é inscrito, você se inscreve aqui embaixo no canal, tem o sininho, você ativa o sininho também e dá aquele like maroto, tá? Você dá aquele like maroto que é pra ajudar o canal aí, ao YouTube, divulgar pros outros amiguinhos, beleza? Então vamos lá, o jogo começou às 9 horas da tarde, ó, às 9 horas da noite. Tava inicialmente marcado para as 16, mas aí a federação, a CBF, pediu para mudar para as 9. Foi mudado para as 9, né? Da noite. Acho até que é um horário melhor aí para a torcida chegar no sábado. Sábado que a turma ainda tá trabalhando. Ainda tem questão de trânsito na capital. Então o jogo foi para as 9 horas da noite, tá? Coisa que começou pressionando e o Fortaleza na sua pegada de partindo contra-ataque, né? Como foi no jogo do São Paulo, foi 2-0 contra o São Paulo no Morumbi. O Fortaleza jogou desse jeito, né? Bala na agulha no contra-ataque. Breno Lopes, botando os caras pra correr, Pochettino e o Renato Kaiser, tá? Inclusive o Breno Lopes perde aquele gol e pra mim o gol ele não tava impedido. Se fosse gol, o VAR ia checar, né? Porque o bandeirinha tinha dado amarela, ó. Tinha subido a bandeira com impedimento, mas pra mim não tava impedido. Lógico que ia pro VAR, ia traçar a linha, mas pra mim não tava impedido, tá? A gente vai começar a falar um pouco do jogo, quando eles que mandou na maioria do jogo, tá? Nos últimos 20 minutos que o Fortaleza tomou conta, o Fortaleza até achou que tava em Fortaleza jogando, né, lá no Ceará, porque colocou quatro atacantes, pressionou o Corinthians, empurrou o Corinthians para trás e o Corinthians estava conseguindo sair. O Corinthians estava fazendo aquela trocação, né? Aquela trocação maneira, né? Que era um ataque, outro ataque, um ataque, outro ataque. E a gente vai falar do Antônio Oliveira que mexeu errado de novo, tá? Ele perde uma substituição. Ele perde uma substituição, que é a substituição do de novo, né? Ele sempre perde uma parada, né? Se bem que eu tô olhando aqui porque agora ele troca no intervalo, né? Ele faz a troca do Mosquito no intervalo. Mas ele sempre mexe da mesma forma, né? Então ele põe o Mateuzinho no lugar do Gustavo Mosquito, né? Eu ia falar que ele perdeu uma substituição, tá, galera? Eu ia falar que era isso, mas não perdeu, não. Tô fazendo as contas na cabeça aqui e ele não perdeu, não. E ele coloca o Mateuzinho no lugar do Gustavo Mosquito de novo. E aí ele troca um ponto por um lateral. Então ele fica com dois laterais. Depois ele vem com o Giovani no lugar do Fagner. Por que você já não coloca o Giovani no lugar do Mosquito? É assim, por que você já não coloca? A gente tá tendo um problema que a gente tá sabendo só essa semana. A gente vai fazer um vídeo do Kaique. Que o Kaique, ele parece que não vai renovar, né? Tá uma briga pra renovação do Kaique. Parece que ele tá pedindo muito dinheiro. E a gente não tem ponta. O Wesley, cansado, apanhou, teve muitas entradas no Wesley hoje, machucou, 2, 3 vezes ele deu uma mancada lá. Não tem reserva pra ele, não tem. O que ele pode fazer? O que ele tem que fazer? Dá uma recuada no Romero, recua o Romero pro lado do Wesley, você joga o Wesley pra lá. Já que o Wesley tá nessa de cortar pra dentro, pra fora, fica rodando ele com o Romero, centraliza o Romero, põe o Wesley pra cá, ou põe o Arthur Souza no lugar do Romero lá. Tá na hora desse Arthur Souza entrar pra jogar, não é possível.
Não é possível que ele não possa jogar. O Mosquito sempre só joga 45 minutos. Se ele entra, ele joga 45 minutos. Se ele é titular, ele joga 45 minutos. Ele teve dengue, agora ele teve... Tá bichado, né? Teve dengue, aí ele tem lesão, aí ele tem virose. Tá bichado o mosquitaço, né? Ele bicha os outros e tá bichado. E aí ele faz essa substituição. Depois ele tira o Romero, põe no Pedro Raul. Depois ele mexe na dupla de volante com o Ranieri e o Breno Bidon. O Breno Bidon jogou o fino da bola hoje, tá? O fino. Apareceu na frente, lançou bola, tocou, cadenciou, acelerou, chutou pro gol, marcou, brigou, reclamou. Esse menino, futuro, tá? Imagina o meio de campo, Moscardo e Breno Bidon. Esse é o meio de campo que o Corinthians perdeu. Robert, Renan e Murilo. Esse é o time. São jogadores que o Corinthians vai perdendo durante o tempo, né? Que vai passando as cagadas aí que foram feitas, tá? E aí, mais uma vez, o Antônio Oliveira faz o Corinthians refém do seu 4-1-4-1. Novamente, porque ele mexe no time e o time fica do mesmo jeito, entendeu? Então, por exemplo, ele podia tirar o Fagner e deixar o Mateuzinho lá. Aí ele põe o Giovani embicado, coloca o Mateuzinho como um ala para empurrar o time do Fortaleza para trás. O Vojvoda olhou, falou: ele tá mexendo e não tá acontecendo nada, tá melhorando meu time, eu vou mexer mais. Foi isso que o Vojvoda fez, né? O Ranieri, que tomou o amarelo, ele tá suspenso, não joga contra o Flamengo no Maracanã. E o Garro, que tava pendurado, não tomou amarelo. Ele quase se envolveu numa confusão no final do jogo com o Marinho. Porque o Marinho deu um pontapé nele. O Marinho foi pra dar mesmo, foi pra bater. O juiz deu só amarelo, mas já tá no final do jogo, tá? O Carlos Miguel jogou muita bola. O Hugo jogou muita bola. O Kaká e o Félix Torres, eu tô gostando dessa dupla de zaga, tá? O Félix Torres ainda tem umas horas que dá uns apagão nele. Teve um lance que chutou uma bola pra cima, nada a ver. Teve um lance que até o Caio Ribeiro falou que ele deu uma desligada, um apagão nele, que ele tava sozinho, a bola já passou do atacante do Bahia, era só ele recuar pro Carlos Miguel. Ele deu um toque lá, furou a bola, tocou pra linha lateral, se assustou, então tem esse problema com o Félix Torres, tá? O Fagner, ele jogou legalzinho, deu algumas jogadas, chutou pro gol, fez algumas triangulações. O Hugo do lado esquerdo muito bem. O Wesley no primeiro tempo ótimo. Só que depois o Wesley cansou, né? O Wesley cansou. E a gente não tem reserva. Não tem reserva pro Wesley. Não tem reserva. Era o Pedro Henrique, se machucou. Ou entrava o Mosquito, ele tá jogando do outro lado. O Giovani não entra. Quando entra pra jogar 15 minutos. Então não dá pra saber o que o Antônio Oliveira tá querendo. O Arthur Souza não entra. O que ele poderia fazer é colocar o Arthur Souza e o Romero aqui atrás, né? Mas ele não faz isso também. O Romero tenta, mas o Romero não... É 45 minutos só o Romero, não dá certo. Então, o Corinthians que pressionou, mas no final o Fortaleza foi melhor e foi pra cima. O Carlos Miguel fez boas defesas, fez 2 a 3 boas defesas e fez um milagre. Aquele milagre que dá um toquinho na bola ali, que lá era gol, tá? Então a gente vai pras notas aí, né? Notas... E hoje a gente vai falar do Antônio Oliveira. Carlos Miguel, 9, tá? Já falei sobre ele já. Hugo, 7, jogou muito bem. Muito bem. Arroz com feijão bem feito. Sabe aquele arroz com feijão bem feito? É o Hugo. Kaká e Félix. O Kaká não comprometeu. 6. Félix Torres deu um apagão, outro 6. O Félix Torres também. O Fagner, 5. Tá? Sempre tem aquele medo. E o Fagner, pomba da paz, né? Ele foi discutir com o juiz falou pra ele, não, acabou. E ele pegou e falou assim, não tô brigando, tô falando de boa. Os caras aceleraram ele. Aí o Breno Bidon com o Ranieri bem, jogou mais ou menos, mas um pouco melhor que da última partida, 5. O Breno Bidon, 8,5 pra ele, tá? Ele se apresentou. Eu acho que aquele gol com a América do Natal deu uma confiança pra ele. Ele se apresentou, ele chutou pro gol, ele deu aquele toque de letra, ele abriu jogadas, tá? Muito bem o Breno Bidon hoje, 8,5, tá? O Mosquito apagado, mas fez uma jogada ou outra lá do lado direito, 5. O Garro participativo, voltou a ser participativo de novo, nota 7 pro Garro. Do lado aqui o Wesley fazendo um forfé no primeiro tempo, tá? Indo pra cima, fazendo faísca, fazendo um fogo, né? Indo pra cima, só que os caras tava 2-3. E quando você vê que tá indo 2-3 em você, você toca essa bola. O Hugo não tava passando por fora mais,
Porque o Wesley não toca, ele tava passando por dentro. O Wesley não toca também. É, quando ele. O Wesley ele sempre faz assim, ó. Ou ele dribla pra linha de fundo e vai cortar de novo pra cruzar, ou ele cruza e chuta, ou ele vai pra dentro e chuta, ou ele volta um pouco, né? Então, tipo assim, ele vai até a linha de fundo, dá uns 2, 3 cortes, aí ele vira o jogo pro Mosquito. O Wesley sempre faz isso, tá? Nota 6 pro Wesley que cansou no segundo tempo e não jogou tão bem. Do outro lado, aí a gente já falou do Mosquito, aí tem o Romero. Romero apagado, nota 4. Aí entrou no lugar dele o Pedro Raul, o Botox, nota 3. Fez nada no jogo. Giovani fez uma jogadinha ou outra, mas sem nota aí, 4, 5 pra ele, tá? Paulinho, não dá mais pro Paulinho. Fausto Vera, ou Exausto o Vera, ficou um pouco mais atrás, recuou um pouco perto dos zagueiros, aí que se afundou um pouco perto do Raniel, tá? Então nota 5 pro Fausto Vera. O Mateuzinho fez uma boa jogada, tem um lance que ele sai cara a cara, ele... Aí eu não sei se ele tentou encobrir o goleiro, né, dar uma chapadinha por baixo, e ele pega um pouco na orelha da bola, a bola vai saindo, ou se ele tentou mesmo tocar pro Romero, mas o Mateuzinho se apresentou lá, e o Mateuzinho, na minha opinião, ele precisa de ritmo de jogo, ele precisa jogar. O Mateuzinho tem que estar jogando sempre, tá? Ele jogou com a América de Natal, jogou agora, tem que jogar. E o Antônio Oliveira tem que decidir, ou é Fagner ou é Mateuzinho. Ele tem que se decidir. Ele tem que decidir o que ele tem que fazer. Ah, vou trocar, vou colocar no lugar do Alan, depois eu inverto. Não, ou é um é outro, irmão. Você fica gastando substituição e aí a gente vai falar do Antônio Oliveira, nota 3 pra ele. A gente vai falar sobre isso, porque é o professor Pardal. Você não pode tirar um lateral e colocar você não pode colocar um lateral no lugar do ponta, e depois você coloca um ponta no lugar do lateral. Você não pode fazer isso. Essa hora que ele tira o Fagner, ele tinha que colocar o Arthur Souza. Aí ele adianta o Garro, aí, por exemplo, ele pode adiantar o Garro aqui e fazer o Arthur Souza vir atrás do Pedro Raul. Eu não sou treinador, e eu sei que pode fazer isso. Entendeu? Então você põe o Arthur Souza por trás aqui, o Pedro Raul adiantado e o Garro lá. O Garro aberto lá pra ele trazer essa bola pra dentro. Aí o Mateuzinho passa, abre o corredor pro Mateuzinho. Porque você empurra naturalmente Fortaleza, como se você empurra. E aí a questão de colocar o Paulinho, pra mim, totalmente errado. Coloca outro meia. Ah, Sidão, mas não tem meia. Eu sei, dá medo de colocar o Rian ser expulso. Dá medo. Mas não dá pra colocar o Paulinho. O Paulinho não acelera o jogo, ele cadencia. A gente não precisa de cadenciar. Né? E aí ele tira o Breno Bidon. Ele tira o Breno Bidon, que tava jogando muita bola, errou de novo. Errou de novo o seu Antônio Oliveira. Errou muito hoje de novo o Antônio Oliveira. Tirando o Breno Bidon. Ele podia colocar o Fausto Vera no lugar do Raniel. Podia colocar. Tudo bem. Mas ele não precisava tirar o Breno Bidon e colocar o Paulinho, porque o Paulinho não fez nada. Entendeu? Ele não cadencia, ele não arma, ele não acelera. O Corinthians precisava de acelerar. E ele não ia conseguir voltar a marcar. Ele não ia conseguir. Então deixava os dois. O Ranieri já estava pendurado no jogo do Flamengo. Se ele tiver que ser expulso, ele vai ser expulso, irmão. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Entendeu? E é complicado. Empatamos hoje. Culpa do seu Antônio Oliveira, tá? Se você concorda, você comenta aí, diz o que você achou. Se você não é inscrito, você se inscreve. Aqui embaixo tem o sininho, tem um botão de inscrever, você se inscreve, ativa o sinola, beleza? É isso, pós-jogo, Corinthians 0, Fortaleza 0. Vamos que vamos aí, 5 pontos o Corinthians. Paramos de perder, tá bom. Agora é no Maracanã contra o Flamengo e na quarta tem Nacional do Paraguai no Paraguai, o Corinthians tem que vencer lá, hein? Então, valeu, falou, turminha, é isso. Tchau, tchau.